O... Vamos começar falando do negócio do corona, né? Porque, aproveitando que você está conversando com meio mundo aí, um tema que está na pauta é de fake news, né? Das notícias, porque fake news virou um fenômeno. Eu estava até conversando com o Clóvis outro dia sobre esse negócio de fake news, que, assim, a realidade está fake. Não sei se você tem essa sensação. O real virou fake. Porque os nossos critérios para atribuir um significado para as coisas parecem não dar conta mais. Vou citar um exemplo besta. Cristianismo, né? Como são os princípios morais do cristianismo? Amai-vos uns aos outros, praticar a caridade. E, de repente, você vê um monte de cristão falando em arma, e não é o sujeito que está aprendendo, ou o iniciado há pouco. Não, é o porta-voz legítimo de uma instituição que se diz cristã e está tudo de boa. Né? E assim vai. Né? Então, a impressão que eu tenho, eu não sei se você vê a coisa do mesmo jeito, mas é que quando chega essa crise sanitária, as pessoas tomaram um susto com essa coisa de fake news, né? E houve um aumento muito grande de acesso e de busca por aqueles veículos mais tradicionais de informação, né? Mesmo aqueles que estão na internet, né? Mas que não é um jornal tradicional que migrou para o online, mas que ainda assim fazem jornalismo mesmo, né? Ou seja, o meio jornalístico se viu mais valorizado, né? Nesse momento agora do que aquelas fontes alternativas que as pessoas saem usando para se informar, tipo Twitter, WhatsApp, por aí. Você acha que na comunicação esse, esse medo que a gente está vivendo, essa experiência horrorosa, vai causar alguma mudança para melhor ou para pior? É verdade que cresce os acessos, a busca por fontes, vamos dizer, tradicionais de informação, aquelas dos grandes veículos de comunicação, herdeiros, de alguma maneira, da tradição histórica da mídia convencional, desde a mídia impressa até os veículos eletrônicos, mas que já precediam esse momento, digamos assim, da generalização da comunicação virtual, digital, pelas redes sociais, e chats e ferramentas de comunicação interpessoal. Acho que aí há uma espécie de afunilamento, pelo menos tende a haver. Eu não tenho os dados na mão, não sei exatamente qual foi o crescimento desse tráfego. Era preciso investigar os números. Uhum. Agora, tendo dito isso, aí é preciso verificar quem são as fontes desses veículos tradicionais. E eu tenho a impressão, Júlio, que as fontes são as fontes oficiais, como não poderia deixar de ser, em grande parte, as fontes oficiais, as secretarias de saúde dos municípios, dos estados e o Ministério da Saúde em Brasília. Essas fontes, hoje em dia, mais do que nunca, são fontes que fornecem informações complicadas, complexas e de difícil verificação. Eu queria dizer, primeiro de tudo, há a velha dependência do jornalismo em relação às fontes oficiais, o que enviesa a verdade, ou a aferição da verdade. Como saber o número de infectados? Como saber o número de doentes graves? Como saber os números de sintomáticos e assintomáticos? Como saber o número de mortos, as letalidades decorrentes do coronavírus? Primeiro, pela lentidão da comunicação entre as secretarias de educação, os hospitais, as secretarias de saúde dos municípios, daí para a Secretaria Estadual e daí para o Ministério em Brasília.
como aferir quais são os números corretos? Por que é importante ter os números corretos? Por causa das providências a serem tomadas, por causa da construção de hospitais de campanha, por causa do fornecimento de material, da convocação de médicos. É fundamental para que as providências sejam tomadas a tempo. E também para que se tenha certeza, afinal, da necessidade de um isolamento radical, que é absolutamente urgente. Com o número de casos sendo atrasado, há uma dúvida, paira uma dúvida. E há uma enorme resistência fomentada por esse psicopata chamado Jair Bolsonaro ao isolamento, à proteção das vidas das pessoas, dos cidadãos brasileiros. Então, a informação é simplesmente central para que a gente evite mais mortes. Ela é simplesmente central para a vida das pessoas. Por outro lado, ainda em relação à informação, e não falando de fake news ainda, sem entrar na discussão se nós vivemos num momento fake ou não, porque isso depende de se a própria realidade já virou fake, porque isso varia de pessoa para pessoa, isso está ligado à recepção, e cada indivíduo recebe isso de maneiras muito diferentes. Às vezes ele recebe como uma notícia fake, às vezes ele recebe como uma mais dura realidade, e ele fica variando entre os dois estados. Eu estou vivendo no modo fake, e agora, de repente, eu passo para o modo... Essa dicotomia é quase generalizada. Basta acordar para a gente sentir que parece que a gente está vivendo numa realidade fake. Quando você acorda de manhã, você demora um certo tempo, eu pelo menos demoro, até cair a ficha, alguns segundos, não é? Até cair a ficha. Não, de novo, eu tenho que ficar em casa, minha vida está em suspenso de novo. Sabe? É isso que a gente vive. Sair do modo fake e entrar no modo real, para depois voltar e fazer os ajustes. Mas e aí, bom, aí o que eu estava falando era que as pessoas variam entre os estados. Nem todo mundo vive só no fake, nem todo mundo vive só no modo, digamos assim, real. E eu acho que a maioria das pessoas vive entre os dois estados. Um modo, vamos dizer assim, fake, um modo real. Existe entre nós, por que é o fake? É quase que uma coisa constante em muitas pessoas. Porque existe uma enorme resistência ao real. Existe uma enorme saturação das notícias ligadas ao coronavírus. Há uma espécie de busca da alienação, justificada ou não. Então, os fake news têm certos aliados infiltrados dentro de nós mesmos. Nós mesmos buscamos certas notícias salvadoras sobre remédios miraculosos, sobre conspirações, sobre os mais variados tipos de fuga. Achar que a fake news é só o plano maligno de alguma pessoa ou de algum grupo é verdade, é também, mas isso encontra aliados entre nós, inclusive entre as pessoas mais preparadas e insuspeitas. Porque o ser humano tem uma resistência natural, uns mais, outros menos, à realidade. E, especialmente, uma realidade tão difícil quanto essa, que se agrava e para a qual não parece existir horizonte tranquilo, anunciado, previsível. Há uma série de imponderáveis a serem esclarecidos com o tempo. Não será assim facilmente, não é uma experiência previsível. Então, é enorme nessa natureza a nossa vontade de fugir. E isso tem a ver com o medo. O fenômeno comunicacional é tão complexo, né? Ele tem aliados entre nós. A nossa relação com os meios de comunicação e com a verdade, ela é complexa. Ela é, de alguma maneira, ela é psicologicamente complexa. Ela é uma relação de enfrentamento e fuga. E deve existir mecanismos, acho que até entre homens e mulheres reagem diferentemente a isso. Devem existir, em geral, mecanismos de
sabe aquele sujeito que reserva energias psicológicas para o futuro, porque não sabe qual é o horizonte que ele vai enfrentar? Então, ele adia o estresse, Sei. porque o organismo, inconscientemente, ele começa a selecionar e a ver qual a quantidade de verdade que eu consigo aturar por dia e quantos minutos eu consigo encaixar isso no meu reservatório, gastar a minha tão necessária força mental, espiritual, emocional, para continuar administrando as necessidades da vida. Você vê isso? Você não vê isso Não, sim, nas pessoas, das suas relações? a primeira conversa que eu tive aqui nessa série, inclusive, foi com um psiquiatra, né? E, e a gente falava sobre como as pessoas reagem a experiências medonhas, né? E a primeira fase é negação. E é engraçado que quando eu comecei a gravar essa série, o país parecia viver a fase da negação, né? Foi um pouco antes do papo da gripezinha, né? É só uma gripezinha, né? Com o meu passado de atleta não tem problema e tudo. Mas você via nessa discussão em que você já tinha notícias vindas da Europa de como havia algo sem controle acontecendo ali. Era óbvio que ia chegar aqui, mas a primeira reação é não, não vai, né? Não vai, não precisa, é exagero. Tem a segunda que é a negociação, né? Eu acho que a forma como muita gente lida com fake news é em parte negociação, né? Eu pego esse dado que é legal e aí eu vou dar a ele uma importância e um significado muito maiores do que mereceria, porque é uma forma de tentar negociar com a realidade, né? E escolher dos cenários possíveis o melhor. E é uma forma de aliviar sofrimento. É uma forma de lidar com o sofrimento para quem ainda não conseguiu chegar na última fase, que é a aceitação, né? Para quem diz é aceitação e transformação, né? Bom, não tem jeito, agora que eu sei que não tem jeito, você se transforma para lidar com a nova realidade, né? O primeiro papo acabou a gente sem saber muito bem o que vai acontecer na transformação, né? O que fica. Mas a sensação é que nós não passamos por todas as fases ainda. Até porque o pior da experiência ainda não veio. Ainda não aconteceu. A gente não chegou no nível da Itália, da Espanha, nem dos Estados Unidos, em termos de quantidade de mortos, ao ponto de chegar perto de cada um, né? Aí deixam de ser números e notícias e dados estatísticos e porcentagens e possibilidades e passa a ser o fulano que é meu vizinho, a minha tia. Aí a experiência muda completamente. A outra coisa que eu queria falar do jornalismo é assim, quer dizer, nunca foi tão necessário o jornalismo e a comunicação do que agora, justamente num outro sentido. Aí não pelas fake news, mas pelo combate às fake news, no sentido de uma mobilização de esforços para encarar o real. Alguém tem que encarar o real. Que as pessoas queiram fugir dele é o direito individual de qualquer um. Agora, do jornalismo não é. Então, o jornalismo e a comunicação, elas são instituições de exceção nesse momento. Elas estão obrigadas a cumprir sua tarefa, que é acessar o real a qualquer preço. É uma tarefa heróica, é uma tarefa digna de correspondente de guerra, uma tarefa de quem está na linha de frente, de quem está na frente de combate. Assim, eu não gosto da metáfora, mas eu não consigo encontrar outra metáfora do que guerra, combate. Não sei, luta contra o vírus, a luta contra o Covid, a luta contra a epidemia, a luta contra a pandemia. Qual é a outra expressão que é possível? Os métodos científicos de controle não é mais do que isso. Faz parte. Isso é arma, não é a luta. A luta é um conjunto de providências e delas faz parte essencial a informação. A descoberta de qual é o terreno, onde nós estamos, em que ponto nós estamos. Nós não sabemos em que ponto nós estamos. Ou nós sabemos atrasadamente. Isso nenhum comandante consegue
consegue, nenhum soldado consegue ter, sabe, ter um comando claro, ordens claras sobre sua missão a cumprir, sem saber como é que é o terreno, qual é o terreno. Sem mapa. Sem mapa, sem planejamento, sem plano de batalha. Ou com plano de batalha apequenado, subestimado, dúbio. Quer dizer, com o comandante não reconhecendo que existe um inimigo, que o inimigo é mortal, que o inimigo. E deixando, entendeu? Todo o campo aberto para o inimigo vicejar, florescer e exercer sua tarefa mortífera, assassina, deixando todo o campo para o inimigo. É isso. Desculpa, mas com um comandante como esse, nós estamos destroçados. Era preciso trocar esse comandante por causa da guerra, não é porque nós estamos numa situação de exceção. Bom, mas o jornalismo, voltando ao jornalismo, o jornalismo tem que cumprir essa tarefa. Isso significa se arriscar mais. Isso significa contar a verdade. Olhar, observar e relatar. É basicamente isso. O que está acontecendo? E nos hospitais, e nas UTIs, e nas residências, contar e se expor ao vírus, mesmo tendo que se expor ao vírus para relatar o que acontece. Então, daí vem a questão do seguinte: por que os médicos de UTI se expõem aos vírus, os enfermeiros, os seguranças, os caras que conduzem, e o jornalismo? O jornalismo também tem que estar onde a notícia está. Quem tiver achado que o jornalismo é coisa para, ou a comunicação é coisa para diletantes, agora precisa pensar melhor na atividade que escolheu. Porque, tudo bem, pode-se falar de tudo. Agora, a comunicação não pode se omitir desse assunto. O leitor acesse ou não, se não quiser. E daí vem a coragem, daí vem o medo. Todos podem se acoelhar, todos podem se acovardar, menos os soldados, os generais e os jornalistas. Os correspondentes de guerra também não podem. Porque essa é a regra do jogo. Desculpa, agora acabou a brincadeira. O diploma vale. Os médicos não podem se omitir e os jornalistas também não. E a comunicação também não. E aí é que nós vamos decidir. É que o Nietzsche falava do vulcão de Nice. Eu acho que ele falava do vulcão de Nice de maneira dúbia, mas de maneira a elogiar a erupção do vulcão de Nice, se eu não me engano, de Nice. Acho que houve uma erupção famosa em Niqueia, quando era ainda domínio grego, era uma colônia grega. E aí ele falava aquilo de forma elogiosa, porque o Nietzsche sempre buscava o super-homem, sempre buscava aqueles que nós todos viramos covardes na vida, nós todos somos homens intelectuais, de classe média, de uma vida no meio do estado de bem-estar social. Isso está ameaçado agora. Agora é hora dos corajosos. Agora é hora de sair, entendeu? E quem tiver que enfrentar, vai ter que enfrentar. Se é que alguma coisa é boa disso, é testar de volta a coragem. Mas eu não estou falando de coragem principalmente de prendo, arrebendo, torturo, arminha. Não é isso. A principal coragem desse momento é a coragem intelectual. É a coragem do intelectual. É a coragem de quem tem o conhecimento para pensar e para elaborar essa situação. Sabe, é isso que se espera também dos intelectuais. A coisa ficou complicada agora. Agora está na hora de elaborar e dar conta desse novo mundo, coronavírus, pós-coronavírus, da verdade, do fim do velho mundo. Precisa desnudar o velho mundo e anunciar o novo mundo para as pessoas. Isso cabe aos intelectuais fazer, aos pensadores, às pessoas de cultura. Não é isso? É isso, é coragem intelectual, é a principal arma que está faltando. Porque nós também, em termos intelectuais, estamos sendo dominados pelo medo. E o medo é o pior sentimento que pode existir nesse momento. Mas está todo mundo com medo.
A coragem é tão bonita, a coragem é um valor eterno, a coragem é um valor que vem das culturas mais antigas. Ela estava ligada à arma, ao combate, mas ela estava ligada a um homem perfeito, a um grande homem, enfim, a um grande ser humano que unia tanto a força intelectual, a força espiritual, quanto a força física, ao ideal de homem, de ser humano, que, de novo, está desafiado nesse momento. Desse modo que eu vejo a importantíssima contribuição desse momento para mobilizar os melhores sentimentos, capacidades, testes para a nossa espécie, para a nossa civilização. Porque nós nunca vivemos nada igual. Eu nunca vivi. Você, que é muito mais jovem que eu, nunca viveu. E nem eu acho que isso está ultrapassado. Eu não sei, morreram mais de 40 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Claro que aqui não vai morrer tudo isso, mas eu tenho a impressão que da Segunda Guerra Mundial para cá, o homem se tornou mais covarde. O homem se tornou mais frágil diante da dor, do sofrimento e como é que a gente fala quando da restrição ao seu viver, da restrição de meios, das dificuldades. Eu acho que o homem se tornou menos corajoso, menos tolerante e menos, enfim, estável emocionalmente. E agora nós estamos sendo testados a isso, do ponto de vista emocional e do ponto de vista, que eu digo, mais intelectual. Uma coisa que você tocou aí que eu achei muito legal, pegar do final. Depois da guerra, assim, se você olha a história, tem pandemias terríveis, tem guerras, tem períodos, né, muito difíceis, só que ninguém aqui viveu. E viver com a emoção do momento, viver com a incerteza. Né? Ler uma história ruim do que aconteceu com os outros é muito mais fácil, está muito longe de ser aquela experiência que você vivencia, ainda que os números não sejam os mesmos, né? Ainda que os números que você tenha que encarar sejam mais tranquilos, etc. As condições, inclusive materiais, para encarar esse momento sejam outras. Mas, do pós-guerra para cá, o mundo que experimentou essa experiência tão medonha, né, ela parecia com... A palavra não era coragem, era esperança de que agora que nós deixamos esse horror para trás, a vida vai ser outra. A ideia de união dos povos, que permitiu criar organizações como a ONU, a OMS, que está tendo um papel muito importante agora, enfim. Mas, ao mesmo tempo, pouco depois, o medo, não sei se o mesmo medo, ainda combalido num primeiro momento, ou sombreado pela esperança, ou se um medo novo que começa a surgir, ele passa a pautar e organizar as nossas vidas. Né? Então, como que os estados se organizam em torno do medo? Sempre tem alguma coisa para combater. Né? Sempre tem um risco. Né? Olha as narrativas no cinema, pega o cinema americano, né? Os blockbusters, em que sempre tem uma ameaça. Né? Na época da Guerra Fria tinha a ameaça do comunismo. Depois, quando cai o muro, aí começou a aparecer ET para acabar com a gente, zumbi. Sempre tem o raio de uma ameaça qualquer vindo. Né? Então, o medo nos pautou, economia. Quantas vezes nós não encaramos debates econômicos, nós assistimos debates econômicos em que a economia é aliada do medo. Ah, mas se não fizer isso, né, tantas pessoas vão... Há sempre um risco, né? Há sempre uma incerteza, há sempre, sabe, algo que, de certa forma, nos desempodera a todos de nossa própria vida. Porque o medo é aquela situação que não te dá muita opção. Esse medo acaba permitindo criar narrativas que dizem que só tem uma saída. É via única. Faça isso ou pereça. Né? E olha, atual governo do Brasil é medo e mais nada. Né? É medo, precisa sempre de um inimigo para combater.
tem que armar todo mundo, que são pessoas amedrontadas, uma espécie de gestão de um medo travestido em ódio, né? Mas o medo está presente ali, né? O medo é muito forte. Será que esse vai ser um momento, né? Porque nós estamos. A diferença é que esse momento medonho é o medo de algo concreto, de algo real, né? E não medos fabricados, e não medos a serviço de alguma narrativa, né? Que torne alguém, que coloque alguém em vantagem. E uma última coisa que eu lembrei que foi muito legal também, ainda sobre medo, né? Que era alguns comentários nos Estados Unidos, quando começa a crise, né? E Donald Trump negando essa coisa também da gravidade da pandemia, né? Muito preocupado com a economia, e dizia coisas que nós ouvimos até hoje do nosso presidente, né? Que diz assim, mas se todo mundo parar, vai ser ruim para a economia. E os comentários dos americanos eram mais ou menos o seguinte: isso aqui é o país mais rico do mundo, poderoso e tal. De que adianta essa riqueza e esse poder se na hora H não há como proteger as pessoas? Então, vem cá. A economia e o poderio militar está a serviço das nossas vidas, da nossa existência? Ou é a nossa existência que está a serviço da economia e do poderio militar? O medo permite essas inversões. O medo permite apequenar a vida e colocá-la a serviço de outras coisas, né? Exato. E o Talvez próximo estágio do coragem medo é a colocar a morte. vida a nosso serviço. A economia tem que estar a nosso serviço, né? Tem que inverter esse troço. Claro. Agora, ainda na chave do medo, o próximo passo do medo, o medo existe, o medo está ligado à proximidade da morte. Uhum. E aí tem uma questão fundamental, que é examinar, eu não sou capaz de fazer isso, mas examinar, quer dizer, o papel da morte, a proximidade da morte, o significado da morte. É, é, de certa maneira, quer dizer, claro, não aceitando, não precisa aceitá-la, mas é preciso ver como encará-la, por um lado, e por outro, como encará-la, como aceitá-la, como, de certa maneira, mudar a nossa atitude diante da morte. Porque a atitude diante da morte está ligada à covardia, está ligada à falta de coragem, está ligada ao apequenamento do ser humano, está ligado à nossa corrupção moral, no sentido de nós não tomarmos atitudes que signifiquem estarmos bem conosco mesmo, com os nossos valores, e estarmos dispostos a pagar o preço, que significa defender os nossos valores e, enfim, lutar por eles, pagar o preço, sabe? Essa é uma espécie dessa sociedade de diversos indivíduos que eternamente vivem fazendo ajustes consigo mesmo, com a realidade, no sentido da sobrevivência a qualquer preço. Então, a sobrevivência a qualquer preço é uma espécie de negativo da morte, certo? Uhum. E, 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 né, e aí é o homem-lobo do homem, o homem-indivíduo, o indivíduo absolutamente sobre qualquer outro valor, os valores individuais sobrepujando os valores sociais, jamais o Estado, jamais a sociedade, jamais o grupo comunitário, jamais as pessoas coligadas, associadas, podem suplantar o indivíduo, enfim, esse eterno ser que está sempre em desespero para sobreviver a qualquer preço, Uhum. mesmo que à custa da vida dos outros. E que já, nessa luta por sobreviver, já abandonou qualquer veleidade moral de compromisso consigo mesmo, com seus valores. Então, há uma espécie de choque em relação a esse indivíduo também. Nós agora estamos em choque com relação a esse indivíduo. E voltando para o Estado, é claro que quando você está em luta contra um vírus, interessa que a sociedade atue como sociedade, que haja um líder
uma liderança, não estou falando um líder, um homem todo-poderoso, que haja uma liderança, que a sociedade acredite nessa liderança e que essa liderança se afirme como comando da sociedade. Para quê? Para tudo? Não. Para sobreviver, para circunscrever o vírus, para eliminar o vírus, para eliminar o inimigo. Mas para isso precisa ter liderança, precisa ter respeito, precisa ter comunhão, precisa ter comunidade, precisa ter conjunção de esforços e credibilidade. Precisa ter um discurso que seja racional, que seja científico. Por isso a importância da ciência. Uma comunicação da informação científica e dos meios claros, uma liderança segura para comandar o combate. Porque o combate é de vida e morte e é preciso ter unidade e expediência para comandar esse combate. Não uma liderança tíbia, uma liderança que não acredita na ciência, que não acredita na razão. Isso divide um país, cinde o país, cinde seus esforços, só beneficia o vírus. Em vez de circunscrever sua atuação, beneficia seu espraiamento como um mar na gente do país, na gente brasileira, que indefesa, confusa, dispersa, sem comando, está sendo solapada por uma doença que poderia ser circunscrita, houvesse, como em outros países acontece, houvesse comando, liderança e razão. E também uma avaliação, um comando estratégico, um Estado-maior, já que estamos comandados por militares, que houvesse um Estado-maior à altura do combate. Agora, somos comandados por militares que não têm a menor noção de como liderar um combate de natureza quase militar contra um inimigo tão feroz como esse. Os caras que foram treinados para ser corajosos. Não é? Coragem está no currículo do sujeito, está na formação do sujeito. Mas, assim, houve uma escolha absolutamente deliberada pela desinformação. Né? A partir do primeiro momento em que você escolhe não adotar a testagem em massa, né, da população, aí você já escolheu o caminho. Né? O caminho era o da negação. Então, assim, não interessa a verdade, não interessa a informação. Interessa produzir discurso, o que é diferente. E fazer com que esse discurso seja tomado como informação confiável e, portanto, como uma imagem fiel de alguma realidade qualquer. Exato. Isso é uma tônica fundamental. Tem que ser da tônica. Tem uma frase antiga que diz o seguinte, assim, eu não lembro de quem era, mas dizia, olha, eleição é marketing. O resto é política. Né? Era uma forma de dizer, olha, política não tem patavina nenhuma a ver com a eleição. Eleição é uma disputa, você cria a imagem de alguém, você veicula, então tudo é manipulado na eleição. Né? A imagem é manipulada, o discurso é manipulado, tudo. O cara tem que aparecer maquiado para fazer o programa e assim vai. Né? É parte do jogo. A política não pode ser disputa, porque política é a arte da convivência ou da tentativa de bem conviver, sendo todos nós tão diferentes uns dos outros, naquilo que pensamos, sentimos, desejamos, enfim. Apesar de tudo que nos separa, ainda assim, estamos condenados à coexistência. E a política é essa arte. Então, política requer diálogo. Política, outras tantas frases de algibeira ditas aí no meio político. Você não escolhe o interlocutor. O interlocutor é quem está ali na situação de sê-lo. Pouco importa se ele é do partido A, B, Z. É com ele que você tem que conversar, então é com ele que você vai negociar. A política é negociação, né? A esperteza, a sagacidade para boa negociação e tal. Esse é um governo que nós temos pela primeira vez que optou por não fazer política. O Brasil passa por um momento de ojeriza, de rejeição da política tão grande. É o que nós dizíamos há 20 anos atrás. Falávamos da juventude. Que juventude é essa que não quer saber de política? Aquela dos anos 60 foi lutar pela democracia, mas essa aí, dos anos 90, fala de política, faz careta e vira cara. Eu não gosto de política. De tanto não gostar, de tanto associar política com os bastidores do Congresso Nacional, né, acabamos consagrando como chefe da máquina política alguém que insiste
aguerridamente em não fazer política, mesmo que isso custe a morte de centenas de milhares de pessoas. Porque se não há política, não precisa liderança. Liderança é um elemento importante na política. A liderança é um elemento importante para unir as diferenças, para gerar diálogo, para harmonizar forças numa direção. Se o que se quer é o marketing, não precisa de liderança, precisa de imagem, precisa da mentira. É outra coisa, é outro modo. Não entrou no modo política, porque talvez seja incapaz de entrar no modo política. Talvez não tenha desejo nenhum de entrar no modo político. E poucos cobram isso. Poucos cobram. Entrincheirou-se, né? É. Entrincheirou-se numa espécie de facção radical. E daí não sai e já concluiu que, como não consegue fazer política e ter liderança, que o melhor é dali comandar uma espécie de falange. Falange antipolítica, uma espécie de... Na verdade, a política não faz parte não existe como possibilidade para esse grupo. Ele tem que se manter como falange e como condição de sua existência. Se ele tiver que fazer qualquer tipo de negociação, ele prefere não comandar o processo de gestão do país a perder suas características de falange. E já se convenceu disso. Essa possibilidade de estabelecer diálogo, negociar, ceder, conceder, barganhar, isso já está eliminado, essa possibilidade já está eliminada. Não é à toa que Bolsonaro e sua gangue não terá candidatos aos governos municipais nesse ano. Porque ter candidatos quase que implica ter que negociar. Então, Bolsonaro espera se tornar um fiel da balança do segundo turno nas eleições das capitais onde houver segundo turno. É isso, o resto ele já abriu mão. Já abriu mão da negociação no parlamento. Já abriu mão da negociação com os governadores. Já abriu mão das eleições municipais. Para a liderança do país já não existe mais essa expectativa. O Palácio do Planalto foi ocupado por uma falange que busca usá-lo como aparelho para reforçar suas trincheiras da própria falange, mas não do país. O Palácio do Planalto não está preocupado com o país. Aquilo ali mudou de caráter. Todos as outras. O Palácio do Planalto é uma espécie de epidemia de coronavírus antecipada. Chegou antes do vírus. Tomou conta, entendeu? Ocupou o Palácio do Planalto e modificou as regras do jogo. Aquilo não é mais o comando da União. Aquilo não é mais a representação da União. Aquilo é a representação dessa falange aí. E vai ficar ali quase como se tivesse um grupo acampado. Eles estão acampados ali. E turmas com barulho desse. Foi esse o resultado de um processo eleitoral minado pela desinformação, como você falou muito bem, minado por regras que escaparam à política. Nem mesmo os partidos conseguiram selecionar os candidatos. Foi uma espécie de candidato extra-partidos. O processo de filtragem política da elite dos partidos não fluiu desse jeito. Em eleições normais,
certo? Seriam operações de marketing, mas após uma filtragem dentro dos principais partidos. Não veio uma facção que conseguiu, a partir do desgaste gerado, e nisso há muita culpa, né, dos meios de comunicação, pela Lava Jato, pela cobertura da mídia, por interesses, por uma espécie de plano, talvez, tornou essas eleições absolutamente atípicas. E esse grupo entrincheirou-se lá e agora se entrincheirou para manter os 30% e ser um fator relevante em qualquer eleição, até para poder ser reeleito, o que não está eliminado. Porque com 30%, ou 15%, mais 15% variáveis, qualquer grupo chega ao segundo turno. E aí, a mesma elite ilustrada, informada e rica vai ter que dar a voz final. Vamos ver o que vai acontecer. É um imponderável que tornou o Brasil, hoje, ter o pior governante do mundo. Isso é resultado de um eleitorado, só de um eleitorado distorcido, degradado, apequenado, enganado. Isso é resultado de um conjunto de fatores. E a informação ocupa um papel central nesses fatores, certo? Não é inocente, ela não foi neutra, ela não foi estranha ao processo, ela é parte desse processo. É um processo complexo que atravessa anos, mas ela é central em qualquer situação. Você que conhece muito mais jornalista do que eu, eles têm consciência disso? Eu não vou nem perguntar de arrependimento, porque eu não espero tanto da natureza humana, mas assim, consciência do papel que tiveram para que a gente tenha chegado ao estado que nós chegamos agora? A Ombudsman da Folha, Uhum. numa coluna faz uns 6 meses ou 10 meses, talvez um ano, registra um almoço de ex-ombudsmans do qual eu participei na Folha, com a direção da Folha. E eu me dirigi ao diretor de redação da Folha e perguntei: a Folha vai fazer autocrítica da cobertura que fez na Lava Jato depois das revelações do Intercept? Aí ele disse que sim, que a Folha vinha fazendo autocríticas, não sei o quê, tudo. Ele, a meu ver, desconversou. A desqualificação, a base da sua pergunta está na desqualificação da política. Sim. Um processo que desqualifica a política, realizado diuturnamente pelos meios de comunicação e pelas oposições no Brasil, com a conivência mesmo dos políticos no Brasil, de muitos políticos, foi um processo grave. As consequências estão aí. Desqualificação da política como um todo. Os políticos são a última instituição no Brasil. Uma atividade que gera alta desconfiança por um moralismo demagógico em busca de sucessos imediatos e de ganhos eleitorais, de um sistema de comunicação ameaçado, assediado pelas novas tecnologias e com sérios problemas em seu modelo de negócio e em sua sobrevivência. Então, cedendo a esses apelos fáceis e com preferências políticas claras, de desqualificação da política, dos políticos, e fazendo terra arrasada da atividade muito, verdade, muito polêmica, mas talvez da atividade mais nobre, por sua significação coletiva, que é a política. E também do tipo de ser humano que é necessário ter. Hoje em dia ninguém, assim, falando metaforicamente, ninguém quer se arriscar a essa atividade tão necessária para a liderança de um país. E aí nós estamos vendo o estado em que nós estamos. Não é só pelo vírus, não. É pelas consequências econômicas que o vírus vai ter e para as quais também não existem providências
tão mais graves que o vírus é a falta de conhecimento econômico das nossas autoridades econômicas, nosso ministro da Economia, secretário de Política Econômica, melhor o presidente do Banco Central, na tomada de providências, na extensão necessária para manter a sobrevivência das pessoas, das empresas e dos negócios e da economia nacional. Tão grave quanto a falta de providências em relação à epidemia é essa falta de providências adequadas na extensão necessária, que nós estamos vendo em todos os outros países do mundo, menos no Brasil. Assim como estamos vendo em todos os outros países do mundo providências contra a pandemia, nós estamos vendo providências econômicas contra a paralisia econômica e a falência das empresas, das famílias, do consumidor, do cidadão. Aqui no Brasil, nós não estamos vendo na extensão necessária para sustentar. Na Inglaterra, assumiu-se a folha de pagamentos das empresas, assumiu-se o capital necessário para a empresa continuar sobrevivendo, mesmo sem consumidor, sem mercado, sem expediente. Injeta dinheiro. Todos os países estão injetando dinheiro, imprimindo dinheiro, gerando recursos. O Brasil tem condições de fazer isso. Sua dívida é em reais, sua dívida não é em moeda estrangeira, tem muitas reservas, tem uma situação até saudável para fazer isso. Tem um programa de renda mínima e de um cadastro único de carentes que é capaz de injetar esse dinheiro, mas precisa fazer isso para as empresas também. Precisa fazer isso para a pequena, média, para o botequim, precisa sustentar a economia toda. Henrique Meirelles sugeriu isso. Nós estamos vivendo numa economia de terraplanistas, comandado por a ciência econômica brasileira. Hoje em dia, ela é basicamente comandada por um time de terraplanistas radicais da escola de Chicago, que nem mesmo mais a escola de Chicago defende isso. Como estamos vendo nos Estados Unidos, onde, pelas últimas contas, em 3 meses já se injetou $2 trilhões. Ou seja, se eu não me engano, 10% do PIB americano. No Brasil, estamos longe disso. É preciso sustentar a economia. As empresas. Manda dinheiro para as empresas. A fundo perdido. Depois vamos ver. Não é sustentar só, dar R$600 por cidadão. É sustentar as empresas, impedir a quebradeira. E nós somos comandados como eu disse, por, sei lá, essa gente contra, não existe aquecimento global e o terraplanismo econômico. E o coronavírus, ele não se dá num vazio, num oco histórico. Ele se instaura num mundo que já caminhava para uma espécie de epidemia de desemprego, de informalização do trabalho, como se chama de uberização. Ele se instaura sobre um processo já deletério e cruel de como você pode falar, de ultrapassagem da capacidade humana de se encaixar produtivamente e de progredir. Então, o coronavírus vem, de certa maneira, acelerar uma série de tendências que já estavam presentes no momento anterior. E eu não creio, infelizmente, eu não creio que nós estejamos entrando num momento de prevalência do afeto sobre a razão. E então, de o afeto funcionar, dessa afecção funcionar como uma espécie de... essa afeição funcionar como uma espécie de mitigador dos problemas da razão. Por que eu não creio? Porque numa época de restrições, de carências aumentadas, como nós estamos para ver, pelo tamanho da crise, eu acho que tende a crescer os egoísmos. Claro que vai haver os exemplos de altruísmo e heroísmo, mas eu também estou percebendo
uma tendência a aumentar a desigualdade, o racismo, as barreiras, as restrições à circulação das pessoas. Elas têm também um significado fora do vírus. Elas também têm uma espécie de... elas são também uma metáfora de uma espécie de preservação do meu grupo contra os outros grupos. Ela tem um lado xenófobo, ou pelo menos elas dão sustentação a um discurso xenófobo que já vinha se fortalecendo em diversas áreas do mundo, quase todas. Então, essa ideia do congraçamento humano, da governança internacional, ela vai encontrar outras dificuldades. É possível, e uma das dificuldades maiores é que nós não estamos vivendo mais em cima da derrota de um inimigo físico como o nazismo. Nós não estamos vendo exemplos de união entre países ou blocos de países para combater o vírus. Nós estamos vendo, se vemos isso, são como exceções. Na maior parte dos casos, quem faz isso são os cientistas, pelos meios de comunicação, trocando informações, pesquisas e sugestões e experiências que tiveram. Agora, os países, eles fecham fronteiras. Os países, eles abandonam blocos. Eles se entrincheiram também. E eles roubam dos outros carregamentos de equipamentos médicos, de proteção. Então, eu não vejo, sabe, a Europa ajudando a Itália. Eu não vejo os Estados Unidos ajudando os outros países. Mas nem mesmo a China, que fez uma missão, parece estar fazendo uma missão em vários países, eu não vejo a China exatamente com um papel de liderança nisso. E, principalmente, não vejo as Nações Unidas. Você vê as Nações Unidas tendo algum papel? Vejo a Organização Mundial de Saúde sendo contestada. Vejo ela tendo um papel fundamental. Teve um papel fundamental de espraiamento da pandemia, de alerta para a pandemia. Tem polêmica sobre se ela fez a tempo ou não, mas ela teve um valor moral, científico, de afirmar a ciência em todos os países, bem contra as resistências, inclusive de Bolsonaro, de Trump, de onde for. Acabou se impondo. Teve resistências. Agora, eu não vejo as Nações Unidas um esforço de coordenação e de de uma distribuição mais equânime dessa batalha. Não vejo. Vejo, claro, aí os países já se posicionando para ver como vão ficar depois da pandemia. Quem vai ter a liderança? Qual o papel da China? Qual o papel dos Estados Unidos? Sabe, eu vejo um pano de fundo de disputa entre os países e entre países que ambicionam essa liderança. E eu acho o papel da China mais benigno nesse momento, muito mais benigno do que o dos Estados Unidos, que continua tendo um discurso belicoso, agressivo, meio xenófobo mesmo. Prefiro o discurso da China, com todas as restrições que a gente possa ter, a maneira como a China é conduzida.